Graças a Deus. Queridos, nós temos o privilégio, a alegria de estar mais uma vez conosco, pastor Davi Xavier. Pastor Davi Xavier, ele foi presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Brasília, uma grande igreja, um grande campo. Pastor Davi, ele é escritor, é ministrante, conferencista, já viajou muito por aí pregando, e hoje nós temos a alegria de recebê-lo. Esteve participando conosco ontem, pregando na nossa conferência, ministrou para nós na sexta-feira, conferência de liderança, e aproveitamos a estadia dele ainda aqui no Rio de Janeiro, e convidamos para ministrar hoje para nós. Por favor, pastor. A igreja quer recebê-lo com honra. Vamos receber o ungido do Senhor de pé. Graças a Deus. A paz do Senhor. Deus abençoe. Pode sentar. Agradeço a recepção calorosa. Pastor Manuel Antônio Ribeiro. Os senhores estão cansados de ouvir eu falar que eu conheço ele há algumas décadas. Mas é verdade. E nós estamos juntos. A gente está ali em Paraty, sertão do Taquari, mais precisamente, dentro do município de Paraty. E eu construí uma casa a 30 metros da dele. Ele grita de lá e eu ouço. Aí eu corro lá. A gente toca acordeon lá e a gente escuta lá de casa. E a gente troca refeições, ele vai almoçar lá em casa, a gente vai almoçar lá. Eu não estou morando lá, assim, definitivo, mas eu vou passar mais tempo da minha vida agora lá, até o dia que Deus quiser, porque minhas raízes estão lá em Brasília, não é? Quando tiver saúde para dirigir, eu estou aqui com ele a convite dele, e eu não vim com intenção nenhuma de ministrar. A gente estava pescando lá no Rio Taquari, onde eu peguei uma traíra e ele não pegou nada. Naquela noite eu peguei duas e ele não pegou nada. Eu peguei uma no Rio Taquari e outra no Reguinho, que fica lá perto da casa dele, perto da casa da irmã Érida. 10 metros da casa dela eu peguei outra. Ele não vou falar também. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Então, eu estou aqui a convite dele lá no poço, na beira do poço, lá pescando, lá ele falou que eu ia ministrar aqui na escola na sexta-feira. Ele era o ministrador oficial. Ele falou, eu vou fazer a abertura, vou dar uma palavra e vou passar a palavra para o senhor. Eu tentei sair fora, mas não teve como. E eu vim com ele, não é? Nós estamos juntos aqui, as nossas esposas estão lá. Terça-feira, depois do culto, eu acho, nós vamos voltar e ficar lá mais um pouco. Depois ele vem para cá e eu continuo por lá. E dando essa informação também para os irmãos, agora no mês de março eu vou lançar em Brasília o 4º livro. Então estarei indo para Brasília para o dia 10 de março e vou estar lançando pela misericórdia e graça de Deus o 4º livro, Tesouros do Livro de Provérbios. São 16 capítulos. Eu não me considero assim, irmãos, um escritor. Não sei como é que foi que essa coisa aconteceu. Deus é que sabe. Não tem essa vaidade. Eu comecei a reeditar uma apostila de Romanos e acabou surgindo um livro. Esse livro. Pequeno, mas que tem um conteúdo muito gostoso, muito bom. É um comentário da carta aos Romanos. Romanos, a justiça divina, o pecado no banco dos réus. Está à disposição dos irmãos aí no final, por um preço promocional de R$15. Hoje eu acho que não está exposto lá não, irmão. Eu tenho esse comigo. Aqui, está na porta-mala do carro. Mas a gente tira se os irmãos desejarem. Aqui tem Neemias, um líder virtuoso. O 2º livro, que Deus nos deu inspiração para escrever. E quem prefaciou esse livro foi meu amigo, pastor Manuel Antônio Ribeiro. Esse livro eu já lancei aqui, muitos irmãos aqui têm esse livro.
Está R$40. Todos os sites famosos aí do Brasil, americano.com, Shopee, Amazon.com, El Shaddai, tem uns que eu nem conheço o nome, não sei o que, submarinos. Você entra no Google, vai estar esse livro em todos esses sites aí. Esse aqui e o próximo. Esse aqui é o livro editado pela editora Reflexão. Está R$40. E o Davi, o monarca escolhido por Deus. A palavra que eu pretendo ministrar hoje aqui foi inspirado num capítulo que está aqui, que é Vencendo Gigantes. Não é o conteúdo que está no livro, não. Aqui tem 12 páginas, só esse capítulo. Esse livro é um pouco mais robusto. Ele tem 206 páginas. Mas eu me inspirei nesse capítulo para hoje de manhã. Estava lá o Alain, o pastor Manuel. Passei umas 2, 3 horas ali, anotando algumas coisas para ministrar. Mas eu não estava lendo o livro. Só me inspirei no livro, no capítulo, para ministrar algo. Eu sou um pastor, fui pastor muitos anos. Então, a mensagem que a gente entrega para a igreja é uma mensagem pastoral. Eu não tenho aquele pique que tem os pregadores aí de hoje, né? Não tem mais aquela memória que eu tinha há 20 anos atrás. 30, quando fui convidado pela Narildo para pregar no Congresso de Jovens, lá no Estácio. O senhor era presidente, né, da mocidade, eu acho, uma vez que eu fui lá pregar. Eu acho que o senhor era o líder, não sei. Que estava o Vitorino Silva cantando também. Cantou no mesmo congresso em que a gente ministrou quase 30 anos. Naquela época, eu era o estilo avivalista. Hoje eu sou mais ministrante mestre, né? Diferente assim, palestrante. A gente vai devagar, porque a idade chegou, a memória não tem mais. Aquela energia para pular e gritar. Ministramos num congresso de jovens aqui em 90, no ginásio do metrô. Alexandre, acho que era pequenininho, né, Alexandre? Nem sei se você já existia, mas existia, né? O Senhor batizou dezenas de pessoas com o Espírito Santo. Hã? O senhor lembra, né? É muito, colocaram as cadeiras, até o J. Neto, acho que foi batizado naquele congresso, viu? Ele chegou, teve problema para chegar, chegou, o movimento já estava sendo feito e gente sendo batizada. Mas hoje é diferente. A gente vai na cadência, na marcha do gado e vai indo, e Deus vai abençoando. Não estou mais pastoreando igreja, e agora vou ter mais oportunidade para estar visitando igrejas, ministrando e escrevendo, né? Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho. Deus abençoe meu amigo, pastor Manuel, aquele amigo mais chegado que irmão, é esse mesmo, não é? Eu quero ler na palavra de Deus um texto, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Algumas pessoas às vezes se equivocam, né? E pensam que Samuel, Crônicas, Reis são cartas, igual as cartas de Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, 2 aos Coríntios. Aí fala 1 Samuel, 2 Samuel. Nós estamos num culto onde a gente pode ensinar também. Então é uma expressão errada. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas e assim por diante. Amém? Então diz assim, 1 Samuel 17, 43 a 49. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim,
Se tu vens contra mim com espada, com lança e com escudos, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com ela, e com a funda, lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Senhor meu Pai, eu te peço mais uma vez nessa noite a sua graça, a sua misericórdia, a sua ajuda. Eu preciso de Ti. Aqui está o Teu povo, e eu preciso de Ti, Senhor, para falar uma palavra que venha do altar a este povo. Em nome de Jesus, ó Pai, nos usa conforme a sua misericórdia. Amém. Muito bem, irmãos. Eu não vou historiar aqui a luta, a batalha de Davi com Golias. No livro está mais relatado isso. Eu vou pegar o exemplo desse conflito para trazer para nós algumas lições que possamos aprender, né? E também vencer os nossos inimigos, as nossas lutas, os nossos gigantes. Quem não tem lutas, quem não enfrenta gigantes diariamente, todos os dias? Alguns sazonais, ou seja, alguns que aparecem de vez em quando, tão forte que a gente pensa, por essa eu acho que não vou passar. E depois que passa, a gente diz assim, por essa eu pensei que não ia passar. E passou, porque o Senhor foi contigo, porque o Senhor te ajudou, porque o Senhor esteve aos nossos lados, ao nosso lado. Nós vimos aí há 2 anos, também com um tremendo gigante, essa pandemia, por exemplo. Irmãos, na minha vida, eu estou já no ano de fazer 71, eu não vi nada até hoje que pareça com isso, sabe? Com essa pandemia que aconteceu, que assustou o mundo inteiro, que levou milhares de pessoas, que raramente tem alguma família que não perdeu alguém para essa pandemia. Esse foi um grande gigante que nós estamos vencendo. E Deus está nos dando vitória. Mas nós conseguimos, às vezes, na oração, buscando ao Senhor, Ele nos protege, nos guarda, Ele nos blinda, de uma certa forma, que às vezes conseguimos passar. A nossa igreja montou uma campanha de oração. Eu levantei uma campanha, depois da meia-noite, que eu denominei de Guerreiros e Guerreiras da Madrugada. Eram 96 pessoas, onde eu tinha uma lista no WhatsApp, onde toda noite, após a meia-noite, eu disparava uma mensagem para todos os componentes do grupo, fazendo pedidos de oração para as pessoas que estavam internadas, que estavam hospitalizadas e que estavam com vários tipos de enfermidade, mas o conteúdo maior eram pessoas vítimas da pandemia, da Covid-19. O Senhor nos guardou, irmãos. Deus nos deu um campo que tem hoje aproximadamente 2.500 pessoas, que eu tenho informação, que chegou ao meu ouvido, das 37 congregações, membros do campo, eu só tenho notícia de 2 pessoas que foram vítimas dessa pandemia. As demais, o Senhor preservou. Foi parentes de pessoas, alguns parentes, não membros, foram. Perdemos uma congregação nossa, que fica em Águas Lindas, pastor Elias, a esposa dele
perdeu a mãe e 2 irmãos em 22 dias para a pandemia, para o Covid-19. Ele é pastor da nossa congregação, a esposa dele, qual pastora com ele, né, o pastor Elias, está lá com ele, auxilia ele. Então, eles não eram membros da nossa congregação. Então, mas é desse tipo de situação que eu estou dizendo que aconteceu. Mas membro da igreja, nós tivemos a esposa de um pastor, Reinaldo, lá de Samambaia, e uma jovem lá de Samambaia, mas no Brasil todo. Me lembro de um episódio que aconteceu em Eugenópolis, Piauí, uma congregação nossa, aonde a pandemia chegou lá muito forte, no Piauí, nessa região, e levou muita gente para o hospital, pessoas ficaram em coma, e nós forçamos a oração, oramos por muita gente aqui do Rio de Janeiro, os pedidos que o pastor Manuel colocava no Facebook, eu mandava para o nosso grupo também, até sem ele saber. Nós oramos por muitas pessoas aqui do Rio, intercedemos muito para a Elma, intercedemos por ela, para o próprio pastor que teve Covid também, para a esposa dele. Eu sempre colocava os nomes e pedia oração. Então, essa congregação em Eugenópolis, muitas pessoas foram acometidos da Covid, e a congregação teve que ficar fechada por um período, quando estava naquele momento ainda liberado para culto. Estava liberado para culto. Nesse período não estava restrição de fechar, mas por causa do número de pessoas, foi interditado, até pela ordem do governo local lá, prefeitura, municipal, por causa do número de pessoas que ficaram infectadas. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles reuniram todo mundo numa casa de família lá, filmaram e dirigiram um culto sem máscara, sem nada, e mandaram para nós. Sabe por que nós estamos aqui, todo mundo sem máscara e todo mundo dirigindo culto? Porque nós todos estamos com Covid-19. Então ninguém tem medo de passar nada para ninguém, todo mundo está. Reuniram, dirigiram um culto. Tinha umas 15 pessoas com Covid-19, sentado numa varanda de uma casa, dirigindo um culto, louvando e adorando a Deus, pregação, sem máscara, sem nada. Preservar alguém de quê? Se todo mundo estava contaminado ali. Um senhor ficou internado, ficou na UTI, de idade, quase 80 anos, mas de lá Deus o tirou. Então nós temos gigantes, alguns gigantes desses assim, sazonais, né? E diários em nossas vidas, e vencemos pelo poder da oração, do jejum. Não é? Nossos inimigos, assim como para Israel foram os filisteus, eles são numerosos. Nossos inimigos não são poucos, eles são numerosos. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 5, diz que era 30.000 carros dos filisteus contra Israel. 6.000 cavaleiros. E o texto vem dizer que a multidão era como a areia do mar. Então, assim como eram para Israel, também são para nós. Nós temos inimigos invisíveis, que a gente não consegue enxergar. Eu estou na casa do pastor Manuel esses dias, apareceu um inimigo invisível lá. A gente não enxerga. Irmão, é um mosquitinho que parece uma pulga, você não vê ele. Mas, rapaz, a picada dói, viu? E vai aqui na perna da gente e tudo, e você, ai meu Deus do céu, que negócio é esse? Esfrega o pé para um lado. Inimigo invisível, você não vê o bichinho, você não vê, mas a dor é de algo grande, gigante, porque vai incomodar lá longe. Hoje saiu eu e ele, vamos comprar repelente. Ele não estava sentindo nada, sabe por quê, irmãos? Ele não tem sangue doce, eu tenho sangue doce, eu sou diabético. Aí é o prejuízo, né? Diabético, eu acho que ela sente o cheiro do açúcar. Pai, mas eu estava sofrendo, viu? Mas agora não, eu tomo banho de repelente também. E estou preservando. Mas são inimigos invisíveis, nós temos muitos inimigos invisíveis. Eles são poderosos, assim como também eram os inimigos de Israel. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 20 a 22, nós podemos observar que Israel era um povo agrícola, um povo que não tinha muita habilidade para a guerra naquele momento ainda. Era um povo que as armas deles, você vai ler, 1 Samuel capítulo 13, versículo 20 a 22, vamos ler, se puder colocar ali para a gente, 13 e 20.
pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, que é arado, em outra expressão, a enxada do arado, chamada de relha, né? Amolar a sua relha e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Você fica imaginando, o que eles estavam fazendo? Eles iam capinar? Eles iam plantar? Não, irmãos, eles iam para a guerra. Essa era a arma deles. Relha, enxada, machado, foice. Eles não estavam preparados para guerrear. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquinhas de 3 dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas. Então, esta era a arma, ou estas eram as armas que Israel tinha para enfrentar um exército que tinha 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, multidão como a areia do mar. Então você imagina o contraste. Não era só um gigante que estava afrontando e que Davi venceu. Todo aquele exército representava um gigante para a nação de Israel. Nesse livro aqui eu historio a origem dos filisteus. Eu dou uma introdução onde eu falo sobre a origem dos filisteus. Então, os nossos inimigos também, assim como para Israel, eles eram poderosos. Israel não tinha, naquele momento, habilidades, não eram belicosos, quanto eram os filisteus. Eles eram belicosos, guerreiros, gostavam de guerrear. Tinha a arte de trabalhar o ferro, o aço, e fazia as suas espadas. Eles estavam prontos para acabar, dissipar, tirar da face da terra Israel. No capítulo anterior, no livro, eu falo sobre a vocação de Davi. Para falar sobre esse assunto da guerra do Davi com o filisteu, é interessante conhecer essa parte anterior. Mas eu vou me ater aqui apenas a esse contexto, e vocês conhecem bem a história, e nós todos vamos entender. Agora, Davi chegou ali, a pedido do seu pai, um jovem adolescente, não apto para a guerra, de menor de idade, levando lanche para os seus filhos, para os seus irmãos, digo, e para o comandante do exército de Israel. E quando chega lá, encontra esse gigante afrontando o exército do Deus vivo. Davi se sentiu afligido, atacado, e sentiu na responsabilidade de fazer alguma coisa. O único que poderia fazer alguma coisa ali era Davi. Davi é o único rei que eu conheço que teve 3 unções. Nessa oportunidade, Davi já tinha recebido a primeira unção para rei. Ele recebeu a primeira unção dentro de casa, na presença dos seus irmãos e do seu pai, e não sei se também diante da sua mãe, porque o texto não fala. Mas se ela estava viva, estava presente, senão não estava. Mas eu não tenho autoridade para dizer que a mãe dele estava presente. O texto não registra que a mãe de Davi estava presente. Mas diante dos seus irmãos, do seu pai, ele recebeu a primeira unção para rei. Depois recebeu a segunda unção, já trabalhando, já governando, de certa forma, em Hebrom, como rei sobre Judá. E depois recebeu a terceira unção, ainda em Hebrom, já como rei sobre todo Israel. Então é o único rei que eu conheço que recebeu 3 unções. A pessoa designada por Deus para vencer aquele gigante era Davi. Mais na frente nós vamos falar um pouquinho de algo que você vai entender. E as armas de Davi? As armas de Davi, irmão, que ele usou para vencer o gigante, era um cajado, uma funda, 5 pedras, uma sacola. Dá até vontade de rir. Como é que você vai vencer uma fortaleza dessa? Era uma luta em glória. Era um massacre. Um menino com estilingue, 5 pedras no alforje, eu estou chamando de sacola. Estilingue, a funda, eu estou chamando de estilingue. Parece que ia caçar passarinho para lutar contra um gigante. Sabe por quê que Davi estava com 5 pedras? Algumas pessoas, esses pregadores aí de púlpito, né? Eles dizem que cada uma daquelas representava uma expressão de Deus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos exércitos, não sei o quê. Não.
a interpretação mais lógica que eu encontro aqui é que Golias tinha mais 4 irmãos, tão gigantes quanto ele. Está na Bíblia. Logo depois dessa afronta, teve uma outra afronta, que está em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 15, versículo 18, 22, e depois em Crônicas também. Uma outra batalha onde 4 irmãos de Golias foram executados, tão gigantes quanto ele. Então, Davi imaginou consigo, com seus botões, Golias não está só, ele tem 4 irmãos gigantes, eu vou levar 5 pedras, um é para Golias. Se não for suficiente, vem o irmão dele, nele também. Se não for suficiente, vem o segundo, nele também. Terceiro, também. Então eu tenho, como reserva, 4 pedras para os 4 irmãos de Golias. Graças a Deus não foi preciso. Golias caiu, foi suficiente para eles correrem, fugirem da batalha. Mas depois, numa segunda batalha, eles foram executados. Foram mortos os irmãos de Golias, tão gigantes quanto Golias. Então essa é a explicação que eu acho. Biblicamente, não está literalmente isso, porque ele levou 5 pedras. Não é? Davi não enxergava o gigante como um adversário apenas físico. O gigante diz aqui no versículo 43 do capítulo 17, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, e pelos seus deuses. Era um conflito entre os deuses dos filisteus contra o Deus de Davi. Davi entendia que aquele conflito estava muito além de um conflito físico. Por isso a confiança de Davi. Ele afligiu, ele agrediu, ele atacou o Deus de Israel. E ninguém que ataca, que zomba do Deus de Israel, vai se dar bem. Vai ter problema, e problema sério. E Davi sabia disso. Outra coisa, Davi tinha promessas. Davi conhecia as promessas. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, capítulo 12, me parece, ou 14, 12 eu acho. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio do seu povo, vai para um lugar que eu lhe mostrarei, de ti farei uma grande nação, tu serás bendito, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa é estendida depois para Isaac, depois para Jacó, e depois essa promessa é feita a Davi, que a sua semente seria preservada para sempre. Davi tinha promessas de Deus, e ele sabia que Deus ia conceder a ele a vitória. O gigante afligiu Israel por 40 dias. Qual era a atitude do gigante? Todo dia, de manhã, de tarde, anoitecendo, gritar, esturrar e ameaçar, era minar as forças de Israel, fazer com que Israel fosse esmurecendo. E é assim que o inimigo também age conosco. Ele zomba de nós, critica, quer te deixar para baixo, vai tentando minar as suas forças, até que no determinado momento você imagina, eu não consigo vencer essa fraqueza, eu não consigo vencer este adversário, e entrega os pontos, e aí ele te derrota. A intenção é essa. Não foi assim com Jesus Cristo também? Quanto tempo? 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E o texto diz lá em Lucas 4 e versículo 13, que o inimigo deixou Jesus por algum tempo. Significa que o inimigo nunca vai desistir de mim, o inimigo nunca vai desistir de você. Ele vai estar o tempo todo, enquanto puder, tentando nos destruir, tentando nos derrotar. Mas maior é o que está conosco do que o que está lá com eles. Aleluia! Essa experiência Eliseu teve quando o exército assírio queria vencer Israel, e ele estava com o seu moço, e de repente o exército assírio cercou Eliseu. E o menino, o jovem, o escudeiro,
o seguidor de Eliseu olhou e viu aquele monte de exército. Senhor, tem misericórdia. Olha só. E Eliseu falou assim, você não está vendo nada. E disse, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Ao lado deles existiam exércitos celestiais para dar vitória. Davi sabia que estava com a autoridade que vinha de Deus. E que aquele inimigo, ele não teria jamais condições de vencer Davi. Mas na frente nós vamos falar algo muito interessante. Então, nós temos inimigos para vencer. Dentro do contexto moderno da nossa sociedade, nós temos o eu. Nós precisamos vencer esse grande inimigo das nossas vidas, que é o eu, o ego, o antropocentrismo, doutrina filosófica que coloca a figura do homem como centro do universo, do mundo. Temos que vencer isso. Não vencer só em nós, mas nós estamos impregnados disso dentro da sociedade. Nós precisamos estar sincronizados com Cristo, com Deus, para não deixar que isso venha nos contaminar. O antropocentrismo, o egocentrismo. E nos púlpitos de muitas igrejas, não das nossas aqui, também existem essas figuras, que eles são o centro da atenção e não Cristo. As igrejas, eu falei isso uma vez aqui numa ceia, as igrejas, uma espécie de denominacionálatras. Idolatria, denominação. Entenderam? Aonde o que prevalece é o nome da denominação. O peso ali é o nome do bispo, do apóstolo. As pessoas não estão ali seguindo Cristo? Estão seguindo o apóstolo, o bispo? Ou seguindo aquela denominação? Aonde é que você recebeu a sua bênção? Qual é a denominação? O interesse é esse. Não interessa, irmãos, não interessa. O nome do Senhor está onde? O nome de Cristo tem que ser glorificado sempre. Aonde foi que você recebeu a sua cura? Vem para cá, povo. Irmãos, venham para os pés de Jesus. Jesus Cristo salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele leva para os céus. Essa é a mensagem que deixou de ser pregada em nossos púlpitos. Então é um gigante que nós temos que vencer dentro de nós e dentro da nossa sociedade que estamos vivendo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que nós temos que vencer o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A expressão mundo na Bíblia, ela tem algumas conotações. Existe o mundo como o cosmos, todo o sistema conhecido, criado por Deus, céus, mares, terra, estrelas, constelações e tal, tudo. Chamado de mundos. Mas existe o mundo povos também, pessoas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou as pessoas de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem também um mundo, sistema, dominado pelo inimigo, dominado pelo diabo. E nós temos que vencer esse mundo. Aonde ele usa toda a tecnologia, toda a ciência. Por trás desse mundo dominado por Satanás tem psicólogos, tem sociólogos, tem médicos, tem advogados. Não estou falando dos advogados convertidos, não estou falando dos psicólogos convertidos. Eu estou falando desses endemoniados que estão aí pregando essa questão aí de ideologia de gênero e outras coisas mais. E que nós temos que guerrear e lutar contra isso. Porque nós temos a verdade, nós temos a palavra de Deus no nosso coração e sabemos que Jesus está para vir buscar a sua igreja. Não temos que vencer este mundo, que a Bíblia diz, não ameis este mundo. Aquela que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século. Nós podemos, século, quando você fala de século, biblicamente falando, não é um período de 100 anos. Existe o século passado, o século presente e o século vindouro. É um período indeterminado de tempo. Século passado,
talvez desde Adão até Jesus, século presente de Cristo que nós estamos vivendo, e depois século vindouro, depois do arrebatamento da igreja. Então nós estamos vivendo esse século que Paulo falou, ou este mundo que Paulo falou. Não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar é esquema, esquematizomai. Não entreis no esquema deste mundo. A igreja, irmãos, é o sal da terra, é a luz do mundo, é o referencial de Cristo na face da terra. Nós temos que portar de uma certa forma que o mundo veja em nós a luz de Cristo brilhando. E para que isto aconteça, não podemos nos conformar com este mundo, ou ter a forma do mundo. Aí é onde vem toda a mídia, né? Televisão, redes sociais, e que está contaminando esta geração. E há muita coisa que é para nós, num conceito bíblico, até era pecado, agora já não é mais. Já está dentro da igreja, está tudo normal, tudo pode. Aqui é proibido proibir. Aí vai. E Jesus está voltando. Ele não vem buscar a Assembleia de Deus. Ele não vem buscar Batista. Ele não vem buscar Presbiteriana. Ele não vem buscar Deus é amor. Ele não vem buscar Evangelho quadrangular. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então te cuide e saia deste mundo. Saia. Mostra quem você serve. Tenha o seu comportamento ilibado pela palavra de Deus. Então não vos conformeis, não entreis na forma, no modelo, modelito, é isso. Conformar é isso. Metamorfomai, aliás, esquematizomai. Depois vem, mas transformai-vos. Aí sim, vem metamorfomai, metamorfose. Mas transformai-vos. Não é reforma, é transformação. Aquilo que era já não é mais. Eu bebia, não bebo mais. Fumava, não fumo mais. Adulterava, não adultera mais. E prostituía, não prostituo mais. Eu dava calote, não dou mais calote. Eu tinha um linguajar pornográfico, meu linguajar agora é santo, porque o Senhor me transformou. Transformai-vos. Nada disso está no livro não, viu, irmão? Isso é meditação de hoje de manhã. Glória a Deus. São gigantes, inimigos, que nós temos que vencer. A cobiça da carne, sensualismo. Eu ouvi o pastor Manuel falando aqui na ministração dele de ontem, que depois da queda do homem, os sentidos nossos, os órgãos de sentido, né, foram aguçados. Então ele disse que o homem no início era vegetariano, ele falou sobre isso, comia só vegetais. Depois que caiu, Deus autorizou ele a comer carne de caça, coisa toda. Depois Paulo veio e falou, come de tudo, colocar na mesa, né? Ora, e come. Aí o pastor Manuel já comeu até jiboia. Então é difícil, né? Agora, que resultado disso? Por que isso? Essa cobiça que a carne tem, a queda do homem, é isso mesmo que o pastor Manuel falou, esses dias aguçou os nossos órgãos dos sentidos para o lado do mal. Os olhos, o olfato, a audição, o paladar, o tato. E o inimigo, sabendo disso, ele coloca à sua disposição os olhares, por exemplo. Eva viu, achou bonito, viu que era agradável aos olhos, desejou e pecou. O inimigo sabe disso. Ele tem colocado à nossa frente esse tipo de oferta, que os nossos olhos atraem. A palavra de Deus não, isso é argumento meu, né? O primeiro olhar, ele muitas vezes é por coincidência.
Você não escolheu olhar, vamos dizer assim. Mas o segundo olhar, ele é opcional. Segundo olhar, se você quiser. Então busca de Deus uma graça para não dar o segundo olhar. Viu? Desvia o seu olhar, clama o sangue de Jesus, peça graça ao Senhor, porque se você for dar atenção, vai cair. Vai cair. Então nós temos o problema dos olhos, problemas do olfato. Tem perfumes aí, irmãos, que eu já vi um perfume, não sei se ainda existe isso, você tinha no tempo lá, mais arcaico, que ele era proibido para menor de 18 anos. Não sei se ainda existe, mas tem, mas antigo eu já vi. Proibido para menor de 18 anos. Por quê, irmão? Porque uma menina colocava um perfume daquele, o homem ia atrás e não aguentava, ia em cima, e vice-versa. É tão forte o negócio que ele ficava desorientado, doidinho, né? Então, por quê? Porque o olfato foi aguçado para o lado errado, para o lado do mal, não é? Olfato, os olhos, a audição. Não estamos tendo tanto prazer mais em ouvir uma música sacra, genuína, um louvor a Deus. No mundão aí, lá perto de casa tem um condomínio agora, um condomínio irregular, lá em Brasília. Tem uma casa lá que é uma perturbação, a gente não tem mais sossego. Na maioria dos finais de semana, existe lá um baile funk, aquele som de automóvel, que é umas caixas envenenadas lá, que o som é estridente, é absurdo, começa às 7 horas da sexta-feira e vai às vezes até domingo de madrugada, e você não consegue dormir nem de dia, nem de noite, nem hora nenhuma, vai para a escola dominical com o olho inchado. E as músicas, irmãos do céu, tem misericórdia, eu não sabia, eu estou confessando para os irmãos, sinceramente, eu não sabia que tinha esse tipo de música, mas agora eu tenho que ouvir. Irmãos, é o verdadeiro sexo explícito na música. Na música. Então nós estamos cercados disso, irmãos, e os nossos jovens estão aí à mercê desse ataque do diabo. Nós temos que orar muito pela nossa juventude, orientar muito, e a nossa juventude tem que sacrificar muito a carne e buscar Deus para mortificar essa carne, encher-se do Espírito. Como diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, se não me engano. Às vezes a minha mente funciona, às vezes não funciona, não sei se está certo. Não vos embriagueis com vinhos, com o qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, eu faço sempre essa comparação. É como se você estivesse numa parada, esperando uma lotação, uma van, e a van vem passando e você dá sinal. Vamos dizer que esse que está na parada dando sinal é o mal, é o pecado, é a coisa ruim. E a van passa e o motorista diz assim, ó, a lorof está cheio, não tem lugar. Então se você está cheio do Espírito Santo, que lugar o inimigo vai encontrar para penetrar e destruir a sua vida? Nenhum! Você é um vencedor, você é uma vencedora, se você está buscando constantemente a Deus. Satanás, ele é o comandante disso tudo, acompanhado de um grande exército de demônios, identificados como ladrão, acusador, adversário, pai da mentira, identificação dele, príncipe da maldade. Mas nós temos conosco o príncipe da paz. Ele é o príncipe da maldade, nós temos o príncipe da paz. Mas eu tenho a impressão que o meu horário está acabando, então deixa eu correr aqui, para uns momentos aqui, finalizar aqui, não é? Os procedimentos que Davi utilizou para vencer esse combate. Talvez a gente possa tirar daqui algumas lições. Primeiro, a sua perspectiva. Ele via no gigante uma oportunidade, não uma ameaça. Davi via isso. Davi via no gigante, repetindo, uma oportunidade, não uma ameaça. Ele é grande, poderoso, olha o tamanho do seu exército. Se eu vencer ele, os outros vão correr. Então ele estava vendo uma oportunidade e não uma ameaça.
E se eu vencer ele, quem sabe eu vou ser promovido? Casar com a filha do rei. Tinha promessa. Então, ele via naquilo ali uma oportunidade e não uma ameaça. Nós temos que ver em tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, uma oportunidade e não uma ameaça. Porque se nós entrarmos com força total, nós vamos virar o jogo e ganhar todos para Jesus. E arrastar para cá. Pastor Manuel estava me mostrando as vigílias que é feita aí nos comandos aí de tráfico de droga, etc. mais. E eles, quadro do Salgueiro, e eles protegem a área onde está sendo feitas as vigílias. E quem dirige uma das vigílias é uma pessoa que era lá do tráfico, se converteu e hoje está pregando o evangelho. Então vamos ver esse gigante aí, irmãos, como uma oportunidade, não uma ameaça. Como é que eu tenho que ver a prostituta que está lá fora? Não é bloqueando o acesso dela a mim para a gente conversar, não, ou o homossexual, sei lá quem for. Eu tenho que ver uma prostituta como uma futura cantora do nosso coral. Aleluia! Futura cantora do nosso coral. Eu tenho que ver o homossexual como um futuro ministro da igreja, pregando o evangelho, casado, com filhos. Deus vai libertar, porque Ele liberta. Aleluia! Então vamos virar esse jogo. Outra coisa, correndo. Seus métodos. Davi decidiu usar armas que funcionavam e não armas convencionais. Nós estamos vivendo uma época em que muita coisa modernizou, e estamos querendo introduzir tantas inovações dentro da igreja, e as armas que funcionavam no passado, estamos deixando de lado. O que funcionava, pastor Davi? Jejum, oração, consagração, isso aí funcionava, né? Batismo com o Espírito Santo na igreja, milagres, cura divina, tudo isso funcionava, isso atraía o povo para a igreja. Então Davi usou armas convencionais, as armas que ele conhecia, ele sabia usar. Davi sabia usar a funda, né? E nós voltarmos às nossas práticas do primeiro amor. Por que abandonamos o primeiro amor? Voltar a orar, jejuar, consagrar, vigiar. E o mundo vai ver a diferença em nós. Vamos ser atração para este mundo. E eles vão dizer, aquela igreja me interessa. Lá eu vejo, eu sinto o poder de Deus, de verdade. Amém? Terceiro, sua convicção. Davi, ele reconhecia que Golias não mantinha comunhão com Deus, enquanto Davi estava completamente comprometido com Deus. Então isso trouxe para Davi uma convicção que ele venceria. A mesma forma é para nós, irmão. Por que eu tenho que temer isso tudo que eu relatei anteriormente, como inimigos, como gigantes? Se eu tenho convicção que eles não estão sintonizados com Deus, e eu estou. Irmãos, eu já tive tanta experiência assim do passado. Já entrei em centro de macumba, orei, Deus nos usou aqui no Rio, São João do Meriti, chamado, um lugarzinho chamado, dentro do município, acho que Rodo, se não me engano, tem algum lugar assim, lá. E estava lá numa cruzada. Eu fazia muitas cruzadas de libertação, evangelismo. Fizemos uma aqui no Pastor Manuel também, em frente à igrejinha lá. O Senhor salvou 100 e tantas almas, lá a primeira igreja. E pessoas entregou punhal ali, se convertendo. Pessoas foram libertas ali. Então nós estávamos numa igreja lá fazendo uma cruzada, há uns 25, 30 anos atrás. E alguém veio nos convidar para ir lá no centro. E nós fomos, nossa equipe foi. A irmã Elza, eu, pastor Isaac, alguém que estava conosco. Chegando lá, encontramos um casal. O chão todo batido, uma sala limpa e um outro quarto cheio de altares, de coisa que eu não conheço, sincero a vocês, sou sincero, só entrei uma vez nesse lugar e não sei se é tudo igual. Mas ali tinha um bonecão assim, bem escuro e outras coisas mais, ali, de massa, de gesso e tal. E nós chegamos e a mulher estava muito doente, por isso que nos chamaram ali. E nós
Oramos. E quando começamos a orar, o demônio apoderou dos dois, fortemente. Mas a gente estava em jejum, estava em oração, estava em consagração, e Deus nos deu autoridade. Expulsamos aqueles demônios, e depois de expulsar os demônios, a conversa flui normal. Pregamos o evangelho, falamos para aquelas pessoas que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que Ele prepara a pessoa para ir para o céu, para eles deixarem aquela vida, que aquela vida não era de Deus. E se eles não os autorizavam a destruir aqueles altares, eles entregaram as vidas para Jesus. Nos autorizaram a destruir aqueles altares. Era um domingo de tarde, depois do trabalho da manhã na igreja. Convidamos para estar na igreja à noite. Falei, eu quero vocês dois na igreja, vocês vão testemunhar lá na igreja. Eles foram e deram testemunho na igreja lotada. Eles nos autorizaram, pegamos alguns sacos, irmão, enchemos com aqueles negócios. Que eu não sei, aqueles negócios de gesso, de louça, de barro, de tudo. Enchemos ali, colocamos no ombro e levamos para um terreno baldio assim, tinha um matagal assim, lá tinha alguns cepos de pau, e metemos o cacete nesses negócios. Foi caco de demônio para tudo quanto é lado. E essas pessoas ficaram libertas, e à noite estava na igreja testemunhando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter esta convicção de que o Senhor está conosco e que o Senhor não está com eles. E aí tudo é possível, nós vamos conseguir. Quarto, seus motivos. Ele ouviu as ameaças dos filisteus contra o Deus de Israel. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ele ouviu a ameaça do filisteu contra o Deus de Israel. E sabia que ninguém zomba de Deus e sai bem. Então Davi tinha isso com ele. Ele falou assim, ele vai se lascar. O que ele foi falar sobre isso? Está perdido. Vai perder essa guerra. Para frente, sua visão. Ele queria tornar o nome do Senhor conhecido e respeitado. A palavra de Deus diz assim, saberá a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Então a sua visão, ele queria tornar o nome do Senhor respeitado em todo o mundo. E saberá que toda a terra que há Deus em Israel. Se a nossa visão, a nossa meta, o nosso objetivo for esse, quando entrarmos no conflito, não for o antropocentrismo, o egocentrismo, mas for mostrar que há Deus sobre esta igreja, e que o nosso Deus é poderoso, e que o nome do Senhor vai ser glorificado, a coisa vai acontecer. Amém? Mas, encerrando, irmão, estou encerrando, daqui a 5 minutos estou encerrando. Sua experiência, ele trouxe para o campo de batalha experiências do passado. Como é interessante você ter experiências, eu estou citando aqui algumas experiências do passado, retórica, para poder falar de algo que nós podemos combater hoje no presente. Ele trouxe experiências do passado. Qual foi a experiência? A mesma que ele convenceu Saul. Ele já tinha tido um embate com o leão, embate com o urso, e tinha vencido. E ele falou assim, Deus me entregou o urso, me entregou o leão, por que não entrega esse gigante? Qual é a diferença? Então, a experiência que nós temos, daquilo que já aconteceu conosco, ela nos influencia fortemente para estarmos convictos de que Deus vai nos dar a vitória. Mais uma vez. Se nós não mudamos, imagine Deus. Deus também não mudou, é o mesmo. Ontem e hoje, e será para sempre. Sua atitude. Interessante, ele não viu em Golias um alvo grande demais para ser temido. Que exagero, não vou dar conta, vou correr. Ele viu como? Um alvo grande demais para não ser alvejado. Eu sei, esse eu não erro. Eu não erro um passarinho, como é que eu vou errar isso? Né? Ele não viu em Golias um alvo exageradamente grande para ser temido, mas ele viu em Golias um alvo grande tanto que seria impossível de errar. Nesse eu vou acertar. Amém, irmãos? Eita, hoje está mais pesado, depois de 3 dias de conferência, hein? 8º, nenhum gigante é imbatível quando enfrentamos em nome do Senhor dos Exércitos, em oração.
em jejum. Este ano de 2021, irmãos, já estou encerrando essa última ilustração que eu vou fazendo aqui. Passamos por um gigante muito forte. Mês de julho, o meu filho mais velho, 47 anos, foi acometido de um tumor no cérebro. O tumor do tamanho de uma bola de tênis. E foi descoberto numa quinta-feira, foi diagnosticado, na sexta-feira esteve no hospital, não, na sexta-feira de manhã, foi feito a chapa lá, os raios-x e tal, de identificado o tumor. Na sexta-feira à tarde ele foi ao hospital de base, ali mesmo ficou internado, porque a coisa era muito grande, e na quinta-feira da outra semana ele estava passando por uma cirurgia. Coisa muito urgente, tudo muito rápido. Ele estava perdendo a visão direita, a mobilidade do lado direito também, ou à esquerda, não sei. Estava perdendo a mobilidade do lado direito, perdendo a mobilidade, não conseguia nem fechar a porta do carro e tal. E a gente pensava que ele estava com um aneurisma em andamento. E fomos fazer o exame, pensando, vai ser fácil, faz uma cisão aí, escoa esse sangue e tal, e vai ficar tudo bem. Quando foi olhar, era um tumor gigante. Era um gigante que tínhamos que vencer. Ele ficou internado de sexta-feira à quinta da outra semana, antes do período pré-cirúrgico. Ele não lembra absolutamente nada desse período que ele ficou internado. Meu filho, o pastor Manuel, conhece, afastado da igreja, viveu tudo que o mundo oferece. Foi viciado em drogas, e viciado em mulher, essas coisas. Então, difícil. Desde os 17 anos, já 30 anos nesse mundo, bem aprofundado. A chance dele vir para a igreja de uma forma normal era muito difícil. Foi para essa situação. Nesse período aí, antes da cirurgia, ele teve muito tempo de falar com Deus. Ele apresentava lucidez, porque ele ligava, falava, chorava, conversava com a gente, normalmente, só que ele não lembra de nada. Nesse período que ele falava com a gente, conversava, ele dizia, mãe, pai, eu não sei se eu vou sair daqui. Eu quero que o Senhor me cure, mas se eu for sair daqui, eu vou ter minha vida dedicada ao Senhor. Agora, se eu não for também, eu estou tendo todo o tempo aqui para me consertar, para me arrepender. E ele chorava. Ele dizia, eu estou preparado. Se o senhor quiser me levar, pode levar. Ele não lembra de nada disso, mas ele falava essas coisas. Na quinta-feira nós visitamos ele de manhã, deram uma abertura para a gente no pátio do hospital, bateram algumas fotos nossas lá. Ele só sabe que a gente esteve lá por causa das fotos. Ele não lembra de conversa, não lembra de nada. E ele repetia as mesmas coisas. Naquele dia, meu filho caçula, Vitor, estava com ele no hospital, e às 5 horas, antes das 5 um pouco, ele desceu para a cirurgia. E foi meu filho, o caçula, que acompanhou ele. E ele foi chorando no corredor do hospital, desceu o elevador chorando, começou a dar conselhos para o Vitor, muitos conselhos. E o Vitor, sem saber o que fazer, o Vitor assim meio destrenado para essas coisas, não sabia o que falar. Chegou na sala, antes cirúrgica, ele, depois de dar uns conselhos para o Vitor, ele sentou, encostou a cabeça e começou a orar em voz audível, mas não escandalosamente, moderadamente, mas orando de tal forma que dava para se ouvir. E de repente ele começou a chorar na oração, e daí ele começou a falar mistérios, línguas, foi renovado, falou mistérios, e dali ele entrou para a sala de cirurgia. Irmãos, a cirurgia durou de 5 horas da tarde até 2 horas da madrugada, 9 horas de cirurgia. Tiraram um pedaço do osso do crânio, né? Aqui assim. Ele não tem hoje esse osso. Talvez no futuro vai ter que fazer uma segunda cirurgia para colocar uma placa de titânio, porque essa situação deixa a pessoa muito vulnerável, perigoso. Então não tem. E 9 horas de cirurgia, depois ficou em coma, 5 dias em coma induzido, mas praticamente em coma mesmo. Ele teve pneumonia, que adquiriu no hospital, infecção hospitalar nesse período todo. Teve no vale da sombra da morte. Nós tínhamos uma enfermeira lá, chefe, que nos ajudou, que falou com o diretor do hospital, intercedeu por remédios. Eu contei a parte para o pastor Manuel.
E se não é esta mulher lá, talvez eu tivesse partido. Mas era plano de Deus que ele não partisse, talvez. Mas eu, irmãos, tinha um tal de anora, dava anora para poder subir, adrenalina, não sei o quê. Várias vezes foi aplicado nele. Eu cheguei a falar com a igreja, cheguei a admitir a possibilidade da perda do meu filho. Eu imaginava, ele não vai sair dessa. Deus vai levar. E Deus não levou. Ele saiu de lá. Isso já vai para uns 7 meses. Está fazendo um acompanhamento. Perdeu praticamente a visão esquerda. 100% quase. A direita, 60%. Tem uns 40% de visão. A mobilidade ele recuperou uns 80%, 90%. Todo o movimento. E está assíduo na igreja, indo para a igreja, lutando, está trabalhando em home office, ele é corretor de imóveis, vendeu imóveis depois disso, Deus abriu porta para ele faturar imóveis, ele arrumou uma namorada, noivou, vai casar agora no dia 29 de março. Deus está fazendo algo que eu não entendo, não compreendo, mas Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da guerra. Ele vence todas as nossas batalhas. Esse foi um gigante que nós passamos por ele. Estamos ainda na fase, acho que final, dessa guerra. A vitória é nossa. Tudo posso. Se Deus é por nós, operando Deus. O Senhor é meu pastor. Com Deus faremos proezas. Com Deus faremos coisas grandes. Deus abençoe vocês.